nós iremos começar a aula, a unidade 5 do módulo 15. É uma unidade muito interessante, tem muito a ver com o que vocês desenvolvem no dia a dia aí do trabalho de vocês. O tema da aula de hoje é aspectos higiênicos sanitários. Aí vocês devem estar se perguntando o que é, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai entender o que significa hoje, né? O que significa o tema de hoje. E para contribuir para a nossa aula, nós temos a presença, né, e a contribuição da professora Ângela. Olá, professora. Olá, professora, tudo bem? Tudo bom. Olá a todos os polos, todos os tutores, os nossos alunos. É um prazer estar aqui e vamos prestar atenção. Convidamos vocês a participarem da aula para depois realizarmos as atividades, ok? Ok, então vamos entender o objetivo da aula de hoje, né? Vamos ver aqui no quadro quais são eles. Bom, conhecer, né, quais são os aspectos higiênicos sanitários. Entender também a importância, né, da higiene pessoal do manipulador dos alimentos. Aprender como deve ser realizada a higiene do ambiente, dos utensílios, equipamentos e também dos alimentos. E compreender, né, as etapas do pré-preparo e do preparo dos alimentos. Então, vocês conseguiram perceber que o tema, né, é bem prático e tem tudo a ver com o que vocês desenvolvem aí dentro do ambiente de trabalho de vocês. Então, vamos entender o que vem a ser esses aspectos higiênicos sanitários. Bom, você sabe, né? Você sabe o que deve ser feito para evitar uma contaminação dos alimentos? Na aula anterior, a gente viu o que significava essa contaminação dos alimentos, a gente viu como é que os alimentos podem ser contaminados, lembra as questões dos aspectos biológicos, né? Os aspectos físicos, então a gente viu como é que o alimento ele pode ser contaminado. E será que a gente consegue desenvolver um trabalho, preparar um alimento sem ele correr, né, esse risco de contaminação? Vamos ver aqui. Sim, ó, ele é possível. Será que é possível fazer uma refeição segura, né, que não faça mal aos seus consumidores? É possível sim, tá? Então vamos aprender como isso pode ser feito. Bom, os aspectos higiênicos sanitários. O que significa esse aspecto higiênico sanitário? Ele refere-se às boas práticas em procedimentos de higiene, né, na preparação dos alimentos. Qual o objetivo? O controle da contaminação e a garantia da segurança alimentar. Então, isso que significa, né, os aspectos higiênicos sanitários. Os aspectos higiênicos sanitários, eles envolvem alguns itens, né? E vamos conhecer para a gente poder entender melhor. Ele vai abordar o quê? A higiene pessoal do manipulador, a higiene do ambiente, a higiene dos utensílios e também dos equipamentos, que são diferentes, tá? A higiene dos alimentos, né? Muito importante. A parte do recebimento de alimentos, o armazenamento dos alimentos, o pré-preparo, o preparo dos alimentos, a distribuição e o porcionamento e, por último, a utilização das sobras. Então, a gente viu que todas essas etapas aí, né, elas envolvem o quê? A parte da preparação da refeição. Então, a gente vem falando aqui em todas as aulas, né, o cuidado que você deve ter com a higiene, a sua higiene pessoal, a higiene do ambiente. Então, a gente está sempre batendo nessa tecla, falando também da questão do recebimento dos alimentos, que é uma etapa muito importante que você não pode deixar, né, de realizá-la do jeito que deve ser para evitar mais para frente a contaminação dos alimentos. Então, vamos entender um pouquinho de cada desses itens que a gente citou aqui, ok? Vamos lá. O ser humano, o aspecto higiene pessoal. Vamos lá. O ser humano, ele é uma das principais fontes, né, de contaminação. A gente viu na aula passada isso. Para o alimento. Existem bactérias na pele, no nariz, embaixo das unhas, né, no ouvido, na língua, nos cabelos, na barba, enfim, no corpo todo. Milhões de bactérias são transmitidas por um espirro, tosse ou até mesmo pelo beijo, ok? Então, por isso que é importante que a pessoa que prepara o alimento, no caso o manipulador de alimento, ele mantenha sempre uma boa higiene pessoal, ou seja, é a higiene do corpo. Então, a gente vai ver o porquê, né, de algumas exigências. Bom, alguns cuidados
que o manipulador dos alimentos deve ter com a higiene pessoal são: manter as unhas sempre cortadas e limpas, justamente porque a gente viu que é um local que acumula, né, bactéria. Lavar as mãos frequentemente e sempre que mudar de atividade. Ou seja, vamos supor que você aqui está mexendo com frutas, verduras, né? E logo depois você tem que mexer com a parte das carnes. Então é muito importante que você lave a sua mão antes de mexer com a carne, porque isso pode haver uma contaminação, que a gente chama de contaminação cruzada, tá? Então não pense que é porque você higienizou a mão antes de iniciar o trabalho que você não precisa mais higienizar durante, né, o decorrer do seu trabalho. Não. Sempre que você modificar, for mudar de atividade, você deve lavar as mãos novamente, ok? Então vamos lá. Continuando, manter os cabelos sempre limpos e presos, tá? Por meio de uma touca ou rede. Por isso que a gente faz a exigência da touca, né, dentro da cozinha, tá? Os homens, ó, devem fazer a barba e o bigode todos os dias. Nada de chegar no trabalho todo cheio de barba, né? Tá? Porque aí também é um local que acumula micróbio, né, bactéria, como a gente viu. Então, né, professora, é por isso que a gente faz essa exigência da touca, a importância de não entrar no ambiente, né, na cozinha sem a touca. Com certeza, professora. E aí lembrando que a questão da touca, ela também é um pouco complicada, que às vezes o manipulador de alimento, ele coloca a touca assim só pela metade e às vezes fica os fiozinhos de cabelo, é errado. Então veja como está a figura aqui, né, no slide, é todo coberto, cobre a orelha e tudo, que é para não ter realmente nenhum fiozinho fazendo aquele charme, que a questão não é fazer o charme com o cabelinho, gente, é cobrir tudo para não dar nenhum problema depois com relação à alimentação, né? Isso, porque assim, a gente sabe, não é muito agradável, né, utilizar touca, né? A gente não fica bonita, é quente, mas é uma questão realmente de evitar a contaminação do alimento. Então, como a professora Ângela falou, o importante não é apenas colocar a touca, ela tem que ser colocada a touca, mas de forma, né, que cubra todos os cabelos, não deixe um fiozinho, para que esse fiozinho que ficou solto, justamente esse fiozinho pode cair no alimento. Isso. Ok? Então vamos lá. Ó, isso é muito importante. Não experimentar os alimentos com as mãos, né? A gente tem uma mania de colocar o alimento na mão, né, e degustar. Não faça isso. Utilizar o quê? Uma colher, né, para experimentar o alimento, e depois ela deve ser lavada com água e sabão, e não apenas jogar uma aguinha não, tá? Antes de usá-la novamente. Então, olha só, isso aqui é muito importante para evitar a contaminação. Usar também as roupas exclusivas para o trabalho, ou seja, uniforme, ok? Mas caso a sua escola não tenha condições de lhe fornecer um uniforme, o que você pode fazer? Escolher algumas peças de roupa para que sejam usadas apenas, exclusivamente no ambiente de trabalho, servindo assim, né, como o seu uniforme. Por quê, né? Vamos ver aqui o porquê. Você consegue perceber a importância de trocar a roupa com que você veio de casa quando chega no trabalho por uma roupa especialmente para o trabalho, na cozinha escolar? Então, às vezes, a gente nunca se tocou disso, né? Nunca chamou atenção para essa questão. Você vem de casa com uma roupa e quando chegar no trabalho, o ideal é que você troque essa roupa e utilize o quê? Justamente o uniforme que a gente está falando. Mas por que a gente tem que fazer isso? Você já parou para pensar? Vamos ver aqui se você consegue perceber. Olha só, vamos contar a historinha, né, de uma manipuladora de alimentos que é a Dona Carmen. Olha só, ela acorda, né, depois ela escova os dentes, dá comida para o seu animal de estimação e aí ela vai para o trabalho, né? Chega no ônibus, segura lá na questão do ferro que tem para segurar no ônibus. Quando chega na escola, as crianças abraçam e aí, ó, ela desce do ônibus na rua, onde circula muito micróbios, né, muitas bactérias. Chega na escola, recebe o abraço da criança e logo depois já vai para o seu ambiente de trabalho. Então você conseguiu perceber que durante o decorrer, né, até ela chegar no trabalho, ela conseguiu já adquirir muitas bactérias no seu corpo. Então, se quando ela chega no trabalho, ela não troca de roupa,
vai com a roupa que ela veio de casa, com certeza ela já está levando muitas bactérias para dentro da cozinha. Então é por isso que a gente pede, né, que o ideal é que você troque de roupa, porque se essa roupa, né, você leva uma roupa de casa, que é o seu uniforme, chega na escola, troca de roupa, com certeza você está minimizando muito qualquer bactéria que possa estar proliferando no seu ambiente de trabalho, ok? Então é uma dica para que você possa adotar um uniforme, tá? Bom, agora vamos ver algumas características que devem ser observadas para que o seu uniforme fique livre de micróbios e sujeiras, tá? Então, o importante é que seja de um tecido de cor clara, deve ser leve, né, para não aumentar o calor dentro da cozinha, que a gente sabe que é um ambiente que é quente. Então, um tecido mais leve. O uniforme, ele também deve ser sempre limpo, sem manchas, sem rasgos, e deve ser trocados, ou seja, lavado e passado todos os dias, tá? Nada de trabalhar com uniforme, né, uma semana sem lavar, de jeito nenhum. Os sapatos também devem ser de cor clara, né, fechados, sem salto e de preferência com uma sola de borracha antiderrapante, para que evite o quê? Desequilíbrio ou escorregões na cozinha, o que pode acarretar o quê? Em um acidente de trabalho. Então, gente, outro item importante é a questão do sapato. A gente não se preocupa, né? A gente vai para a cozinha, vou de chinelo mesmo, porque é mais à vontade, é muito calor, mas você não está pensando no risco que você corre, ok? Imagina, né? Mas eu tenho um cuidado, gente, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Se qualquer coisa quente, né? Uma água quente cair no seu pé, vai queimar se você tiver de chinelo, né, aberto. Então é por isso que a gente exige um sapato fechado. É para minimizar justamente os riscos de acidente de trabalho para você mesmo. Então, quando a gente pede que você se vista, né, com um uniforme que realmente deve ser utilizado na cozinha, é só para minimizar qualquer acidente de trabalho que possa vir a ocorrer com você, né, professora? Isso, sem contar que a questão do sapato, professora, ela é bem assim, a questão da estabilidade, né? Às vezes o local ele não é antiderrapante e tal, então um sapatinho fechado ele dá mais uma estabilidade para a pessoa que está manipulando, né? Justamente de evitar escorregar e ter algum tipo de fratura, algum tipo de problema nesse sentido. Isso mesmo, e como a gente vai ver um pouquinho mais adiante, é a questão também da higienização do ambiente. Então ajuda, se você estiver de sapato fechado, vai ajudar quando você estiver fazendo essa higienização, que aí não vai correr o risco de cair, né? Então, a partir de hoje, você tem que pensar, né, em se precaver de qualquer acidente, ok? Então, utilize o uniforme que a gente está indicando aqui. E aqui, mais uma vez, a questão dos cabelos, né? Os cabelos devem ser presos por touca ou por rede. Todos os fios, como a professora falou, devem ficar encobertos, evitando assim que eles caiam no alimento. Bom, e aqui na ilustração ela mostra alguns erros que devem ser evitados durante o preparo dos alimentos, ok? Olha só, né? Aqui na figura ele mostra uma manipuladora de alimento que está completamente assim, fazendo coisas erradas, ó. Ela está de chinelo, né, trabalhando aqui próximo do fogão, sendo que a preparação dela pode cair, né, no pé dela. Olha só, ela está degustando com a mão, ok? Aqui a gente acabou de ver que não deve degustar com a mão. Outro erro, ela está sem touca. Cadê a touca, né, da manipuladora de alimento? Outro erro, ela está cheia de bijuterias, que é o que a gente chama de adornos. Então isso deve ser evitado. A gente vai ver mais pra frente por que não usar esses adornos, né? Esse adorno pode cair dentro do seu alimento. E como a gente viu anteriormente, vai haver uma contaminação que é física, tá? Então essa ilustração é só para vocês verem o que está errado e que vocês não façam igual essa manipuladora de alimentos. Bom, ainda sobre o cuidado com a higiene, além desses cuidados com a roupa, existem outros cuidados que devem ser tomados, especialmente na hora de preparar os alimentos, que são: quando a pessoa responsável pelo preparo dos alimentos, no caso o manipulador, ele estiver doente, né? Essa pessoa ela deve ser substituída por outra que esteja em boas condições de saúde. Pois, por exemplo, se ela estiver com uma gripe, né? A gripe ela é transmitida pelo ar
ou por pequenas gotas de saliva. Então, se ela estiver falando, né, em cima da comida, pode cair algum vírus, né, alguma bactéria para esse alimento. Ou como a gente viu, se ela der um espirro, né, no espirro também tem as bactérias. Então, isso aqui é muito importante que seu gestor tenha conhecimento disso, ok? Bom, o profissional responsável pela preparação, né, no caso vocês, dos alimentos na escola, também não pode apresentar cortes ou ferimentos na mão. Por quê? Porque é a mão que vai estar em contato, né, com o alimento. E esse corte, eles podem conter um número muito grande de micróbios, além de outras substâncias contaminantes, como no caso, pus. Então, se você está com corte e vai manipular o alimento, com certeza esse alimento vai estar contaminado no final. E também, ó, você não deve filmar e nem conversar ou cantar perto do alimento, para que ele não seja contaminado pelas substâncias do cigarro ou pela saliva. Então, quando a gente fala, gente, que dentro da cozinha não é um lugar de conversa, não é um lugar que você tem que contar, né, como é que foi o final de semana, é justamente para isso, tá? Não é porque, é só regra, não, você tá vendo aí qual é o perigo que pode ocasionar se na hora do preparo você ficar conversando em cima da sua preparação. A gente viu que a saliva, ela pode transmitir bactéria para o alimento. Então, é por isso que a gente pede, não cante nem converse em cima do alimento, ok? Bom, durante o preparo dos alimentos, não se deve manusear outros tipos de objetos que possam ser fontes de contaminação, como, por exemplo, o dinheiro, ok? Caso os utensílios, né, como garfo, colher, sejam utilizados para experimentar o alimento, eles devem ser lavados por completo, ou seja, esfregar com sabão, detergente e enxaguar, tá? Passar uma aguinha não vai adiantar, porque os micróbios ainda vão continuar nesse utensílio, tá? Não usar também pulseiras, ó, como a gente acabou de falar, brincos, colares, piercings, que são os adornos. Eles acumulam bactérias e podem passar para a comida, além de representarem um perigo físico, pois se um anel cair dentro dessa comida, né, ela será contaminada por um perigo físico. E manter as unhas sempre cortadas, limpas, sem esmalte. Por quê? Pode descascar e cair também dentro do alimento, outra contaminação física. Então, tá vendo aí qual é a importância de você não poder utilizar esmalte durante a manipulação dos alimentos? Então, as mulheres ficam muito chateadas, né, professora, porque não podem usar o esmalte. Professora, então eu não posso nem mais pintar as unhas. Não, enquanto você estiver manipulando o alimento, gente, pense, você é responsável, não é, pela preparação, é uma alimentação de qualidade, com todos os nutrientes. Você já pensou todos os nutrientes do alimento e mais uma contaminação? Pensa que coisa desagradável é que você está morrendo de fome e encontrar qualquer tipo de objeto ou pedaço de esmalte, enfim, é uma coisa muito desagradável e isso mostra que o alimento na hora do preparo, ele não foi feito dentro daquele controle higiênico sanitário. Né? Isso mesmo. Então, lembre que você é o responsável por essa ação, por entregar um produto de qualidade, né? Ok? Então, tá aí a explicação por que a gente não pode usar esmalte, por que a gente tem que usar touca, por que a gente tem que usar sapato fechado e uniforme, tá bom? Então, agora a gente vai aprender um pouquinho também sobre a higienização das mãos, que faz parte, né, do aspecto higiene pessoal, ok? Vamos lá. Lavagem das mãos. As unhas, as mãos e o antebraço, eles estão em contato direto com o alimento e por isso merece uma atenção especial. Então, lavem as mãos antes de começar o trabalho e sempre que entrar na cozinha. Vamos supor, você higienizou a mão, mas teve que ir lá fora colocar um lixo. Então, quando você voltar, você deve higienizar a mão novamente. Quando mudar de atividade durante o trabalho, ou seja, parou de refogar um alimento e agora vai cortar um outro ingrediente, vamos supor da salada, higiene a mão novamente, tá? Principalmente depois de mexer com o alimento cru, tá? Pois eles possuem uma quantidade muito maior de micróbios do que os que já estão cozidos. Tá? Como a gente viu lá na aula anterior, com o cozimento a gente pode estar matando algumas bactérias. Sempre e depois de usar o banheiro ou mexer, né, com materiais de limpeza e também de lixo e alimentos estragados, ok?
Então, gente, isso é muito importante, tá? Depois que você foi ao banheiro, você deve higienizar a sua mão novamente. Não pode de jeito nenhum ir ao banheiro e quando voltar já ir manipular o alimento, tá? Você tá trazendo, né, várias bactérias dentro da sua mão e do seu corpo também, ok? Então, higienize a sua mão. E aí a gente vai ver aqui como é que deve ser feita a higienização das mãos, tá? Você deve molhar as mãos e o antebraço, tá? Ensaboar com sabão pelo menos 15 segundos, ok? O próximo passo é enxaguar bem as mãos e o antebraço. Depois que passou o sabão, tem que lavar em água corrente, ok? Depois deverão ser secos com papel toalha ou folha branca, tá? E esse papel ser descartado. Lembre-se de fechar a torneira com a ajuda de um papel toalha, né? Para evitar que a sujeira ou os micróbios que estão na torneira voltem para as suas mãos. Mas se essa torneira ela for automática, aí não tem problema, tá? Só deixar que ela vai parar de escorrer a água. E por fim, você deverá passar nas mãos um produto adequado para manter os micróbios que ainda estão presentes, né? Para eles poderem ser mortos. Então, que substância é essa? É utilizar o álcool 70 em gel ou então borrifar o álcool líquido também a 70%, que a gente viu na aula anterior, no seu livro tem, na unidade anterior, como transformar esse álcool em álcool 70, tá? Então, mais ou menos para você entender como que deve ser higienizada as mãos, tá? Higienizar as mãos e o antebraço também. Não só as mãos, porque essa parte do braço, que é o antebraço, ela também está em contato com o alimento, né, professora? Então, a higienização da mão é muito importante ser feita de forma correta. Se você, né, tiver com alguma dúvida, na internet tem uns vídeos bem legais que você pode, né, aperfeiçoar melhor aí a lavagem das mãos, ok, professora? Ok, isso mesmo. Então, prestando atenção, gente. Eu estava na cozinha e, de repente, tive que me deslocar a um outro setor ou fazer qualquer tipo de atividade, ou até mesmo ir na despensa pegar um alimento que faltou, lavar as mãos com o sabão também, né, professor? Não é só passar aquela aguinha, só água já tá aqui, rapidinho. Não adianta, tá? Fazer da forma correta evita qualquer tipo de contaminação. Ok, então a gente já viu um pouquinho sobre higienização, né, pessoal, lavagem das mãos. Agora a gente vai aprender um pouco sobre a higienização do ambiente, que é tão importante quanto a higienização pessoal, tá? Então, olha só, a higiene do local de trabalho também é essencial. Afinal, de que adiantaria termos todo o cuidado com a higiene pessoal se o ambiente onde as atividades são realizadas está sujo e contaminado, né? Então, o alimento ainda estaria correndo um grande risco de contaminação, certo? Então, aqui o colega, né, fazendo a higienização do ambiente. Bom, a limpeza do ambiente inclui cuidados com o piso, parede, porta, ralo, janelas, banheiros e tudo que estiver próximo ao local de preparo dos alimentos, tá? Um cuidado especial deve ser dado às pias, bancadas, já que entra em contato direto com os alimentos, ok? Então, às vezes a gente não para pensar, né, que a pia é um local que deve estar sempre higienizado. No caso dessas superfícies, né, recomenda-se borrifar também a solução de álcool 70 e em seguida deixar ela secar naturalmente, tá? Então, isso minimiza muito a questão das bactérias presentes no ambiente. Além dos cuidados descritos, é essencial impedir a entrada de objetos, né, e insetos indesejáveis na cozinha, como a gente viu na aula passada, que esses insetos eles são transmissores de contaminação. Para isso, é necessário que exista o quê? As telas de proteção nas janelas, para evitar que eles entrem no seu ambiente de trabalho. As portas de acesso da cozinha, elas devem permanecer fechadas durante o preparo dos alimentos, ok? Porque senão qualquer animal, né, inseto pode entrar e você não perceber. E sem contar a poeira também que existe no dia a dia. Bom, dicas para a higienização da cozinha da escola. A limpeza e a desinfecção, que é a higienização da cozinha, ela deve começar pelo alto, obedecendo o sentido de cima
para baixo, ok? Porque senão, se eu limpo primeiro embaixo, quando eu for limpar o resto da cozinha, vai subir, né, toda a poeira e vai realmente sujar o que você já limpou. Então, olha só, o piso, ele não deve ser varrido justamente para não subir essa poeira, tá? Para não levantar a poeira que pode contaminar os alimentos. Os talheres, vamos supor que você já lavou, né, as panelas. Então, tudo que estiver já na cozinha vai ser contaminado. Então, esse piso, ele deve ser o quê? Lavado, ok? Então, nada de varrer. Todos os dias você tem que lavar a sua cozinha. Ó, todos os dias devem ser higienizados as bancadas, o piso, o rodapé, ralos, maçanetas, pias, as lixeiras, muito importante, para evitar o quê? O acúmulo de sujeira e o aumento do número de micróbios. Pelo menos uma vez por semana, devem ser o quê? Higienizado as paredes, as portas, as janelas, as telas, as coifas, as prateleiras, a geladeira e o fogão, tá? Então, pelo menos uma vez durante a semana. Então, tem pessoas que deixam o seu fogão lá um mês sujo. Então, imagina o número de bactérias que estão presentes nesse fogão. A questão também dos utensílios, né, que são o quê? Os talheres, os copos, as vasilhas, as panelas, né? Esses devem ser higienizados para não contaminarem os alimentos. Por isso, vamos conhecer agora algumas etapas de limpeza, né, para esses objetos. Primeiro, retire o excesso de sujeiras. Depois, lave os objetos com água, sabão e detergente, utilizando a esponja limpa, tá? Em boas condições de uso e, se possível, com água aquecida, o que vai ajudar, né, a matar essas bactérias. Depois, enxague os utensílios em água corrente. Desinfetá-los borrifando o quê? A solução clorada, que é justamente a mesma utilizada para a higiene do ambiente, ou seja, a solução de álcool 70, tá? E deixar secar naturalmente, é só borrifar em cima desses objetos e deixar ele secar naturalmente, não precisa passar um paninho, ok? Quando estiver seco, guardar, né, e organizar em local limpo e seco, tá? E de preferência que ele seja tampado, ok? Bom, os equipamentos, né, diferente dos utensílios, que são o quê? Liquidificador, batedeira, geladeira, fogão, eles possuem várias peças que dificultam a limpeza e por isso devem ser tomados alguns cuidados, né, para que eles não sejam fonte de contaminação para os alimentos. Então, vamos ver o que deve ser feito. O primeiro passo para a limpeza dos equipamentos é o quê? Desligar da tomada, né, para evitar choques elétricos. Depois, desmontar as partes removíveis para que as sujeiras, né, e os micróbios que ficam acumulados nessas partes, né, que eles podem estar escondidos, possam ser retirados para a limpeza. Lavar esfregando com bucha macia, água, sabão e detergente, né? Sabão ou detergente. Depois deve enxaguar, né, em água corrente e deixar de molho em solução de água clorada por 15 minutos, tá? Caso as peças, né, como as partes de trituração do liquidificador, como por exemplo. Secar também naturalmente sem panos e papéis. Montar novamente o equipamento e guardar em local limpo e seco. Os equipamentos, né, como a batedeira, o liquidificador, assim como outros utensílios, como as panelas, vasilhas, devem ser higienizados sempre que forem utilizados, ok? Então, assim, aqui deu para você perceber, né, como é a forma que você pode higienizar, de quanto em quanto tempo você tem que higienizar. Então, você pode estar montando uma tabelinha aí de higienização, né, do ambiente para que fique uma rotina e facilite o seu trabalho, né, professora? Isso, fazer um cronograma ajuda muito essa questão, porque aí não centraliza simplesmente num só grupo, num só turno, né? No caso das escolas, principalmente escolas que têm os 3 turnos. Então, vocês façam um cronograma, levem a conhecimento do gestor e para que todas as turmas participem igualmente dessa limpeza, porque afinal nós temos um só objetivo, que é fazer uma alimentação de qualidade, oferecendo para os alunos essa alimentação, né? Isso mesmo. Então vamos continuar aqui, tá?
Ainda em relação ao higiene dos equipamentos, é recomendado que os panos de prato não sejam utilizados na cozinha, né? Pois o mesmo parecendo limpos, acumulam poeiras, restos de alimentos e micro-organismos. Mas se o uso desse pano for indispensável na sua cozinha, você deve tomar alguns cuidados importantes, tá? Então, o que você deve fazer? Cada área da cozinha deve ter o seu pano específico. Ao final do expediente, né, do trabalho, eles devem ser lavados com água e sabão, esfregando bem para que retire toda a sujeira. Enxaguar com água corrente, desinfetar com a água sanitária ou ferver por 15 minutos enquanto estiver em ebulição, né? Torcer bem e secar em local limpo e bem ventilado. Então, o ideal é não utilizar o pano, mas se não tiver jeito, você deve tomar esses cuidados, ok? Bom, e agora a gente vai conhecer um pouco sobre a higiene dos alimentos. Para garantir que o alimento a ser consumido não esteja contaminado com corpos estranhos, né, são necessários cuidados especiais, que começam desde a hora da chegada dos gêneros alimentícios na cozinha até a hora em que eles vão ser servidos como refeição. Então, vamos conhecer esse caminho e descobrir as melhores maneiras de se ter um alimento, né, sem contaminação. Bom, o recebimento dos alimentos que a gente tanto comenta aqui nas aulas. O primeiro ponto importante a ser tratado é o que? O recebimento dos alimentos, ou seja, o momento em que o fornecedor leva para a sua escola o alimento que serão usados para a produção da merenda dos alunos. Selecione os alimentos que não estiverem, né, em boas condições de uso e você deve o quê? Descartar, devolvendo ele para o fornecedor. Então é esse horário que você deve fazer a seleção. Você deve retirar, né, as mercadorias das caixas de papelão de madeira antes mesmo de entrar nas dispensas. Então, caixa de papelão, nada de entrar na dispensa. Verificar a data de validade dos produtos, tá, industrializados e o estado de conservação das embalagens, que não devem estar rasgadas, furadas, estufadas ou amassadas. Então, tudo isso é uma seleção dos alimentos, tá? Bom, ainda no recebimento dos alimentos, fazer uma pré-lavagem das frutas, legumes e verduras em água corrente, né? Para retirar a sujeira principal e guardar em recipientes limpos. E esses recipientes também devem estar higienizados, né? Bom, então, da própria cozinha, da escola ou em sacos plásticos específicos para esses alimentos e levá-lo para a despensa ou para o refrigerador, né? Dependendo do grau de perecibilidade do alimento, isto é, o tempo necessário para que eles extraem. Então, tomar cuidado. Alimento que deve ser refrigerado deve ir para a geladeira e os armazenados não perecíveis podem ir para as dispensas. Observar se as carnes que estão sendo entregues, se elas estão embaladas em sacos plásticos e se tem um selo de inspeção, ok? Identificando se estão congeladas, tá? Então, tome cuidado e você tem que olhar mesmo se os alimentos estão, né, na forma correta. E agora, em relação ao armazenamento dos alimentos. Os alimentos, eles devem ser armazenados corretamente para que sejam conservados por mais tempo e para evitar que eles estraguem. Para os alimentos in natura, como as frutas, legumes e verduras, né, e aqueles que já foram manipulados, observe os critérios conforme o quadro abaixo. Então, o quadro aqui informa como é que ele deve ser refrigerado, né, como é que ele deve ser armazenado. Então, sempre observando o que, né, as recomendações do fabricante, né, em relação também à data de validade, tá? E como fazer os alimentos que estão armazenados a seco na dispensa? Você deve organizar os alimentos embalados em prateleira, evitando contato com o piso, cujas superfícies sejam laváveis. Manter os alimentos afastados entre si
da parede para que o ar circule entre eles. Então, nada de colar um alimento no outro, tá? Deve ter um espacinho entre eles para que possam respirar, né? Que o ar possa circular. Organizar os produtos separados de acordo com suas características, ou seja, enlatados, grãos e garrafas, tá? Cada gênero em um local. Colocar os alimentos que estão mais próximos da data de validade de vencimento para frente, para ser utilizado logo, ok? E colocar os outros, né, para trás, tá? Os que forem vencer posteriormente para trás. E como fazer com os alimentos que são armazenados a frio, na geladeira ou no congelador? Bom, armazenar os alimentos prontos para o consumo, como mistura de maionese, né, com outros alimentos, nas prateleiras de cima, onde é mais frio, ou seja, preparações prontas e que utilizam maionese têm que ser colocadas, armazenadas na parte de cima do congelador, porque lá é um local mais frio. E eles precisam de uma temperatura menor para sua conservação, tá bom? E armazenar os alimentos que já foram manipulados e que ainda vão ser preparados nas prateleiras do meio, ou seja, eles já foram manipulados, né, mas ainda falta dar alguns ajustes, então eles devem ficar na prateleira do meio. E os alimentos e armazenar os outros produtos na prateleira de baixo, como que as frutas, as verduras, né, elas não precisam de tanto da questão de frio, porque senão elas também podem congelar. Então, esses tipos de alimento, eles podem estar na prateleira de baixo da geladeira, tá? Então, nada de colocar em congelador, coisa assim. Bom, os alimentos, eles devem ser armazenados em local diferente dos produtos de limpeza que são guardados para que não haja contaminação química, como a gente viu na aula anterior. Deve haver o quê? Um armário específico para cada um deles, fora da área de manipulação. Então, produto de limpeza deve ser armazenado fora da área de manipulação. Após a abertura da embalagem, pede-se o prazo de validade dos produtos. Então, os fabricantes costumam informar nos seus rótulos os critérios de conservação após aberto. Então, abrir o produto, verifica qual é a data de validade e coloque também uma etiqueta com o dia que você abriu esse produto, para que assim você possa saber. E aqui, né, vem uma indicação qual é a temperatura ideal para a conservação desses alimentos e também o tempo máximo, né, quantos dias podem ficar armazenados na geladeira, ok? Bom, ainda em relação, também aqui o quadro vem informando, né, questão de fruta, ovos frios, a temperatura que deve ser armazenado e os dias que podem ficar armazenados na geladeira. Bom, agora a parte de pré-preparo e preparo dos alimentos. Na parte do pré-preparo, é a etapa em que os alimentos são submetidos a quê? Procedimentos como os cortes, né? A higienização, o descascamento, o descongelamento. Então, é imprescindível para que o produto final seja adequado para o consumo. Então, aqui na parte do pré-preparo já tem que ter todo esse cuidado, né, professora? A questão da higienização, então faz parte do pré-preparo. Com certeza, professora, e principalmente naquela tecla que nós batemos sempre aqui. Lembra dos procedimentos operacionais todos os dias? Então, começa desde o recebimento do alimento, né, o armazenamento, pré-preparo. Então, para chegar na hora do porcionamento, na hora que eu vou oferecer o alimento para o aluno, aí sim, eu estou tranquila, porque eu sei que eu cumpri todas aquelas etapas da melhor forma possível. Isso mesmo, então a gente viu várias etapas já, né, durante todo o recebimento desse produto, e agora vamos ver a etapa do pré-preparo e do preparo dos alimentos. Etapas muito importantes que você realmente faz parte desse preparo. A parte do descongelamento, como que ela deve acontecer? Deve cumprir essa etapa corretamente, garante o quê? A qualidade e segurança do alimento. A Lei Brasileira da Vigilância Sanitária diz que o descongelamento seguro deve ser realizado de duas formas: na geladeira, em qualquer outro equipamento refrigerador, desde que sua temperatura seja
até 5 graus Celsius, certo? Ou também em forno de micro-ondas, quando o alimento já for submetido imediatamente à cocção, isto é, ao cozimento. Então, se você descongelar no micro-ondas, esse alimento deve ser imediatamente já ir para o preparo, ok? E aqui você pode colocar, né, se for uma carne, você retira do congelador, coloca na geladeira e no dia seguinte você pode utilizar essa carne, tá? Nada de colocar, né, fora do ambiente e colocar em ambiente natural, embaixo de água, nada disso, ok? Ó, o recongelamento provoca o quê? A perda de nutrientes e prejudica o sabor, a textura, a cor e o rendimento, especialmente no caso das carnes. Por isso não deve ser realizado nada de recongelar carne, tem que descongelar e utilizá-la toda, tá? As carnes são alimentos muito sensíveis à multiplicação de bactérias e a deterioração, por isso merecem o quê? Uma atenção especial. Você deve fazer a porção já adequada que você vai utilizar, tá? Após o descongelamento, as carnes cruas, elas devem ficar armazenadas na geladeira até por 72 horas, ou seja, 3 dias. Para os pescados, né, como no caso peixe, o máximo que ela pode ficar armazenado é 24 horas, tá? Então, muito cuidado aqui em relação às carnes e os peixes. Cada um tem um tempo específico. Agora, a higienização dos alimentos, né? Para a higienização das frutas, verduras e legumes, deve ser realizada das seguintes etapas. Começar a higienização da bancada, da pia, onde será realizada a higienização dos alimentos. Lavar os vegetais folhosos folha a folha, tá? E os legumes e as frutas um a um, retirando as partes estragadas e as sujeiras visíveis. Mergulhar o alimento em solução de água clorada e deixar por 15 minutos para desinfecção. Bom, após 15 minutos, retire os resíduos que ficaram, né, boiando na água e escorra. Vai enxaguar em água corrente e finalmente colocar em um recipiente higienizado e fechado. A gente viu, né, já em relação à água clorada, mas segue aqui para você relembrar como é que faz essa questão da água clorada para higienizar os alimentos. Bom, e a parte do preparo. Para evitar a multiplicação dos micro-organismos, o preparo dos alimentos deve seguir algumas instruções. Coloque o alimento cozido ainda quente em recipiente raso. Deixe em temperatura ambiente por cerca de 30 minutos para sair o vapor. E coloque o alimento para resfriar em geladeira ou freezer, tá? Lembre-se de cobrir, né, os alimentos para que não entre em contato com outro alimento que está dentro da geladeira. E quando for distribuir, o que você deve fazer? Também é um ponto muito importante no momento da distribuição. Quando a distribuição das refeições não é feita logo, assim que o alimento fica pronto, quais os cuidados que você deve ter? Ó, as saladas, né, e as sobremesas, elas devem ficar cobertas e permanecer no refrigerador, ou seja, na geladeira, nada de deixar em temperatura ambiente. Os pratos servidos quentes, eles devem ser mantidos em banho-maria, tá? A pessoa que está em contato com o alimento deve ter todo o cuidado da higiene pessoal, porque não adianta nada você ter todos os cuidados durante o preparo e pré-preparo, se no final a pessoa que está manipulando não tiver o seu cuidado, né, com a higiene pessoal. E o local também que está sendo feita a distribuição, né, deve estar bem higienizado. Então esses cuidados tem que ter, porque se você teve todo o cuidado na hora de preparar, mas a salada ficou pronta, se for uma maionese principalmente, você deixou em temperatura ambiente, com certeza as bactérias vão começar a se proliferar nesse local, tá? Então tem que armazenar. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre a utilização das sobras, né? O que vem a ser sobras? A gente pode utilizar sobras? Como assim, né? Então, ó, a utilização das sobras, elas devem ser feitas de forma muito cuidadosa, pois as sobras, elas podem ter grande fonte de contaminação. Essa utilização só deve ser feita quando todos os cuidados desse armazenamento até a distribuição dos alimentos forem tomados, tá? Então, os alimentos preparados que sobraram
e não foram expostos às pessoas podem ser reaquecidos. Precisa atingir o quê? Uma temperatura de 70 graus Celsius no seu centro e distribuídos novamente e podem ser resfriados para mais tarde serem novamente aquecidos e distribuídos. Tá? Já as sobras frias devem ser refrigeradas para nova distribuição. Ok? Então, só para a gente entender, os alimentos que foram para o prato da pessoa e voltaram não são sobras, ok? São restos e não devem ser de maneira nenhuma reaproveitados, pois podem ter vários tipos diferentes de contaminação, como micróbios e doenças, ok? Agora que a gente conheceu um pouco, né, sobre os aspectos higiênicos sanitários, vamos colocá-los em prática todos os dias. Então, gente, olha só, é a diferença entre sobra e resto. Sobra é o que sobrou na panela, né? Você fez uma quantidade que foi muita e que ela não foi para o consumidor. Então, ela ficou ali na cozinha e não foi para a distribuição. Então, isso é sobra. Aquilo que você colocou na distribuição, que a pessoa teve contato, colocou uma colher para colocar dentro do seu prato, isso não é sobra, isso é resto. Isso não pode ser aproveitado, ok, né, professora? Então, tem essa diferença muito grande. Então, aquilo que foi no prato do aluno, ele comeu, porém não conseguiu consumir todo aquilo, vai ser o resto que não é para ser de forma alguma reaproveitado. Isso mesmo. Então, na aula de hoje, a gente conseguiu ver quais são esses aspectos higiênicos sanitários. Espero que vocês tenham aprendido, né, entendido, tem tudo a ver com o ambiente de trabalho de vocês. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente com o chat. Agora a gente vai fazer um intervalo para as atividades e retornaremos com a correção de todas as atividades, ok? Ok, agora vamos retornar, né, para a correção das atividades. Se você teve alguma dúvida na hora de responder, mande para o nosso chat a sua dúvida que a gente vai responder aqui, salientar, né, qual seria a resposta correta, ok? Então pode mandar que a professora Ângela está aguardando. Então vamos aqui para a questão número 1 da atividade. A questão número 1 fala: as boas práticas na preparação dos alimentos são importantes, pois ajudam no controle da contaminação e garante a segurança alimentar. Assim, cite quais são os aspectos higiênicos sanitários que devem ser levados em consideração no preparo dos alimentos. Então, qual seria a resposta correta? Foi tudo que a gente viu na aula de hoje. Quais são os aspectos? Aspecto de higiene pessoal, higiene do ambiente, higiene dos utensílios e equipamentos, né, que a gente viu que são coisas diferentes, higiene dos alimentos, a parte do recebimento dos alimentos, o armazenamento dos alimentos, o pré-preparo e preparo dos alimentos, a distribuição e o porcionamento e também a utilização das sobras. Então, todos esses aspectos, eles estão relacionados aqui à questão higiênico-sanitárias, ok? Que deve ser levado em consideração na hora do preparo dos alimentos. Então, se você teve alguma dúvida em algum itens, né, do aspecto higiênico-sanitário, pode encaminhar para a gente que a gente retorna e vai tirar a sua dúvida, ok? Então, se alguém colocou alguma resposta diferente, pode encaminhar para nós. Então, agora a gente vai ver a questão 2, tá? O que a questão 2 nos diz? Bom, o ser humano é uma das principais fontes de contaminação para o alimento, né? A gente viu isso em aula, pois existem bactérias por todo o corpo. Em relação à higiene pessoal, assinale a alternativa incorreta. Bom, a alternativa A fala: o manipulador do alimento, ele deve lavar as mãos frequentemente e sempre que mudar de atividade. Ok, né? A gente viu isso na aula de hoje, que sempre que for mudar de atividade, deve higienizar as mãos, tá? Então, essa questão, ela está correta. A alternativa B, o que ela nos diz? Quando a pessoa responsável pelo preparo dos alimentos estiver doente, ela não precisa ser substituída por outra, já que
as boas condições de saúde, né? Não deverá ser substituída por outra que está em boas condições de saúde, pois não há risco de contaminação. Então essa aqui é a alternativa incorreta. Por quê? A gente viu que se uma pessoa, né, que é o manipulador do alimento, ele estiver doente com um resfriado, uma gripe, ele deve ser substituído por outra em boas condições de saúde, porque se ele tossir ou espirrar em cima do alimento, o que vai acontecer? Esse alimento com certeza vai ficar contaminado, pois como a gente viu, na saliva, né, no espirro, tem várias bactérias que uma vez espirrando vai proliferar por todo o ambiente, né, professora? Com certeza, professora, sem contar que não é só com o alimento. Então, se tem o manipulador que ele está doente, está com uma virose, enfim, uma gripe, ele também pode passar até para o colega, então aí já vai mais um profissional doente, então menos outra pessoa que está na cozinha para preparar o alimento, né? Então isso tem mesmo. que pensar nessa questão também. Isso, então por isso ele deve ser substituído, tá? Então, continuando aqui as alternativas, né? A alternativa C, ela diz: o manipulador dos alimentos deve manter as unhas sempre cortadas e sempre limpas. Ok, né? A gente viu que embaixo da unha a gente acumula muitas sujeiras, né? A alternativa D fala: o manipulador de alimentos deve manter os cabelos sempre limpos e presos por meio de uma touca ou as redes, né, as redinhas, durante o preparo dos alimentos. A mesma coisa, né, que a professora Ângela comentou sobre utilizar a touca de forma correta. Tá? Então, a resposta da questão 2 é a alternativa B. Bom, a questão 3. Em relação aos aspectos higiênicos sanitários que devem existir dentro do ambiente onde estão sendo preparadas as refeições, assinale a alternativa correta. A alternativa A fala: as mãos devem ser higienizadas apenas no início do trabalho, não sendo necessário no decorrer das atividades, pois já garante que o alimento vai ser produzido de maneira segura. Isso aqui a gente viu que é errado, né? A gente viu que sempre que iniciar os trabalhos, sempre que for trocar de atividade, você deve higienizar as mãos. Após ir ao banheiro, higienizar as mãos. Então não é só no início do turno dos trabalhos, tá? Então por isso que a questão está errada. Continuando aqui, a questão B fala: a limpeza do ambiente inclui cuidados com o piso, parede, portas, janelas, panelas, fogões e geladeira. Não, né? A gente viu que essa parte aqui está relacionada à questão de utensílios e equipamentos e não ambiente. Então é por isso que a alternativa está errada, tá? Até aqui está certo. Então realmente esses itens compõem a higiene do ambiente. Mas panela, fogão e equipamento, não. Isso aqui é a higiene dos equipamentos e utensílios, tá? A alternativa C: os alimentos devem ser armazenados no mesmo local que os produtos de limpeza, pois não há perigo de contaminação. A gente viu também que isso aqui está errado, né? Que produto de limpeza deve ser armazenado em um local separado dos alimentos e de preferência fora da cozinha. Por quê? Aí pode haver o quê? Uma contaminação química, tá? Então a alternativa está errada por causa disso. E a alternativa D fala: no momento do recebimento deve ser feita a seleção, né? Ou seja, os alimentos que não estiverem em boas condições adequadas de uso, que são os estragados, né? Eles devem ser o quê? Devolvido aos fornecedores, deve ser descartado. Então, essa é a alternativa correta nos aspectos higiênicos sanitários de recebimento dos alimentos, tá? Nessa hora que você deve fazer toda a seleção dos alimentos, tá? Não adianta deixar o fornecedor entrar na cozinha e deixar o produto lá e depois você for ver, porque aí não tem como você trocar, você recebeu o alimento, tá? E a alternativa E fala: os alimentos prontos, né, para o consumo, como misturas com maionese, devem ser armazenados nas prateleiras de baixo para melhor conservação. A gente viu que é errado, né? Esse tipo de alimento, ele requer o quê? Uma temperatura mais fria. E a temperatura mais fria estão na prateleira de cima.
né, professora? Então, tem que ter esse cuidado, né? Às vezes o manipulador de alimento fez tudo certinho, mas na hora de armazenar, né, o alimento, ele armazena de uma forma incorreta. E aí, no final, esse alimento vai estar contaminado. E aí é onde acarreta o problema para o nosso aluno. Então, verificar muito bem essa questão na hora desse armazenamento, gente, é importante, tanto da despensa quanto da geladeira. É isso mesmo. E em relação à despensa, é o que acontece muito, né, quando a gente vê nas escolas. Por questão de espaço, começa a acumular os alimentos nas dispensas, né? Aí não separa gênero por gênero, deixa todos os alimentos um grudadinho com o outro e aí isso acaba prejudicando toda a questão do armazenamento, porque o ar não consegue circular dentro do ambiente. E às vezes também, professora, a questão da verificação da data de validade, né? Na hora de armazenar direito, aqueles que chegaram por último ficam atrás, aqueles que já estão já há um tempo, ficam na frente. Então, às vezes, por essa falta de organização, acaba pegando alguns alimentos vencidos, né? E aí, quando vai armazenar, ele já está estragado e às vezes é onde acontece algum problema e a gente quer evitar isso. Isso mesmo. Né? E essa dica aí de verificar a data de validade, isso serve também para a vida pessoal de vocês, né? É uma questão de cortar despesas. Então, para evitar que você compre alimento, fique no armário armazenado por muito tempo e quando você for pegar o alimento já não serve mais para nada, então procura verificar a data de validade e coloca esses alimentos para frente. Assim, na hora, mesmo que você esteja, né, com um pouco de pressa, você vai pegar o alimento que está na frente e você já sabe que esses alimentos é o que vão vencer logo, tá bom? Então fica a dica aí de armazenamento. E a questão 4, o que ela nos diz? Em relação ao pré-preparo e preparo dos alimentos, assinale a alternativa correta, tá? A alternativa A fala: o recongelamento de carnes pode ser realizado sempre, pois isso não provoca a perda de nutrientes e nem prejudica o sabor, a textura e a cor. Não é isso, né, que a gente viu na aula. A gente viu que as carnes, elas é uma fonte muito grande de bactéria, caso não seja, né, utilizada de maneira correta. Então, nada de recongelar carnes. Lembra que a gente falou que é para colocar a porção da carne? Se você receber uma quantidade muito grande, antes de congelar a carne, você já faz a distribuição desse porcionamento, né, a quantidade que você realmente vai utilizar, para que não aconteça isso. Você descongelar a carne e depois congelar a carne de novo. Isso acontece também, né, professora? É muito frequente a gente ver nas escolas. Gente, então é assim, principalmente porque nas escolas existem turnos diferenciados. O que a gente recomenda? O turno oposto ao seu, ele vai ajudar você com essa questão do descongelamento, mas não deixa fora, né, que o turno pegue o alimento que vai ser utilizado, coloque dentro da geladeira e não deixar em temperatura ambiente, porque a gente sabe que as cozinhas, elas são quentes, né, então não tem uma temperatura adequada. E o correto, como vocês viram, é colocar na geladeira para evitar problemas com essa questão de contaminação e problemas com a saúde das crianças, né? Isso mesmo. Então, alternativa B, o que ela nos diz? Após o descongelamento, as carnes cruas podem ser armazenadas na geladeira por até 96 horas, ou seja, 4 dias, não havendo risco de contaminação por micro-organismo. A gente viu que não, né? Que não é esse tempo todo que ela pode ficar. Ela pode ficar apenas 72 horas, ou seja, 3 dias, tá? Então, não 4 dias, 3 dias. E a alternativa C. A higienização dos vegetais folhosos deve ser realizada, né, feita folha a folha, retirando o quê? As partes estragadas e as sujeiras visíveis. Então, essa é a alternativa correta em relação a pré-preparo e preparo dos alimentos. Então, na hora de higienizar os folhosos, deve ser feito o quê? Folha por folha, não apenas pegar, né, o pé de alface, tacar na vasilha e já está feita a higienização. Não, por quê? Pode ter alguma sujeira entre as folhas e se você não fizer esse modo de folha a folha, a sujeira vai continuar lá. E isso vai trazer o quê? Uma contaminação para o seu alimento. Verdade. Né, professora? Professora, aqui só querendo acrescentar, nós temos a interação aqui, deixa eu falar, da tutora presencial de PVH, Creuza Saraiva. Ela diz assim: a aluna Inês Ribeiro, ela quer saber o seguinte: no caso de uma funcionária estar gripada, se ela
faltar, ela vai ter que levar um atestado médico para a direção da escola. Só que ela enfatiza o seguinte, só que os médicos, eles não dão atestado para um funcionário que está com gripe. Como fazer nessa situação? Isso aí você vai ter que conversar com o seu gestor e você já pode, ó, a gente já, né, falou em aula e você pode estar mostrando para o seu gestor qual é a importância dele estar liberando você dessa atividade. É justamente para evitar um problema maior. Então, se você está doente, se você viu que realmente não tem condições de ir, você avisa com antecedência para que outra pessoa seja, né, colocada em seu lugar, possa realizar o seu trabalho. Então, realmente, questão de gripe é muito difícil a gente conseguir um atestado. Mas se você está espirrando sem parar, você não tem condições de ir manipular alimento nenhum, certo? Então você tem que deixar isso muito bem claro para o seu gestor, para o seu diretor. O que adianta você ir trabalhar se toda hora você está espirrando em cima da comida? Né? Então você vai ter que mostrar o porquê que você não pode ir. Você vai estar contaminando o alimento que vai ser servido para as crianças, tá? Isso aí a gente foca também, professora, a questão da importância do diálogo entre o gestor e o técnico, né? Mostrar sempre essa importância desses conhecimentos que eles estão adquirindo, que é em prol de uma alimentação de qualidade, de um serviço de qualidade para as crianças. Então, conversar com o gestor que eu me encontro nesse estado, é gripe, tudo bem, mas eu não posso estar manipulando o alimento. Por quê? Porque eu posso contaminar o alimento e com certeza contaminar depois as crianças, né, também serem contaminadas em função desse alimento. Então, esse canal de comunicação é muito interessante entre o técnico e o gestor, ou seja, o funcionário e o gestor, justamente também nessa questão, mesmo, né? Porque vai ser muito melhor o diretor liberar só, né, você 1 ou 2 dias para que você possa se recuperar, do que ter um problema muito maior de uma contaminação, né, generalizada entre as crianças. E esse será um problema muito grave para a escola, né? Então é melhor que ele libere você, substitua você para minimizar os problemas futuros, ok? Então obrigada, né, pela sua contribuição e se alguém mais tiver alguma outra experiência pode estar encaminhando para a gente, ok? Qualquer dúvida, chat com a professora Ângela. Bom, e a alternativa D, o que ela nos diz? As frutas que serão consumidas com casca não devem ser higienizadas com solução clorada, né, de água clorada, porque isso pode o quê? Contaminar e causar alguma doença para quem for consumir. Então aqui fala que se eu colocar uma fruta que eu vou substituir com essa casca, eu posso contaminar essa fruta. Errado, né? É justamente o contrário. Isso aqui, a água clorada, é justamente para ajudar a retirar as bactérias. Ok? Então, a alternativa correta da questão 4, alternativa C. E a última questão, que é a questão 5, ela fala: em relação às sobras dos alimentos, assinale a alternativa incorreta, ok? Alternativa A: os alimentos preparados que sobraram e não foram expostos às pessoas podem ser reaquecidos. Ok, né? Foi isso que a gente viu na aula. Que se o alimento ficou na panela, não foi exposto, ele pode ser guardado e reaquecido, que isso será uma sobra. Alternativa B fala: a utilização das sobras deve ser feita de forma muito cuidadosa, pois podem ser uma grande fonte de contaminação. Também é uma alternativa correta, né? Então a gente viu que as sobras só podem ser utilizadas se elas seguir todo o processo que deve ser realizado, deve ser feito, tá? E a alternativa C fala que os alimentos que foram para os pratos de cada pessoa e voltaram também são considerados sobras. Errado, né? A gente viu que sobra não é isso, sobra é só o que não foi exposto às pessoas. Se o alimento foi exposto à pessoa, sobrou no prato da pessoa, isso não é sobra, isso é resto, ok? Então, a alternativa incorreta é a alternativa C, resto. Então, se você ficou na dúvida do que é sobra, o que é resto, entre em contato que a gente fala novamente. E a alternativa D fala: as sobras frias, elas devem ser refrigeradas para uma nova redistribuição. A gente também viu isso na aula, né? Que isso pode acontecer sim, tá? Então, questão de sobras e restos, né? Então, essa é a diferença. A gente vê, né, professora,
que isso acontece às vezes na escola, né? Vamos supor que você realmente não verificou qual era a quantidade de alunos que ia consumir, ou você até verificou, mas na hora as crianças acabaram não querendo, né, a comida, então acaba que acontece essa questão de resto e sobra. E se realmente for uma sobra, você pode realmente aproveitar para o turno posterior, certo? Mas sempre tomando cuidado com esses procedimentos, né? Porque o correto seria o técnico, ao chegar no seu local de trabalho, ele ver o quantitativo de crianças que tem para aquele dia, para aquela manhã, para aquela tarde ou para aquela noite, para que assim ele faça aquele quantitativo correto, né? Porque às vezes falta bastante criança, às vezes outra criança levou algum tipo de merenda, ou até mesmo ela vai para a cantina escolar. Então, se ele fizer esse procedimento, essa atitude de ver o quantitativo, aí vai evitar que aconteça isso, né, professora? Que tenham sobras, que o correto é ser aquele, para isso tem aquele valor per capita, que é aquela quantidade que é por aluno, e baseado no total de alunos vai ser aquela quantidade total de alimento para todos os alunos, que é para ser na medida correta, né? Isso, mas se aconteceu isso que eu comentei agora, também o correto é o quê? Você realmente refrigerar, e não, vamos supor, você preparou a comida de manhã e o outro turno vai utilizar apenas 3h30 da tarde, então esse alimento não pode ficar esse tempo todo exposto em temperatura ambiente. Você deve realmente refrigerar e o outro turno deve reaquecer o alimento, ok? E muito bem aquecido, né, professora? Essa muito questão bem da temperatura, por isso que nós temos uma dica uma vez aqui que era importante vocês falarem até com essa questão com os gestores de vocês, para aquisição daqueles termômetros. Em uma aula aconteceu de falar da temperatura correta, principalmente no centro, né, do alimento. Então os meninos já aprenderam para ter justamente essa noção. Tá na temperatura correta, então posso servir sem problema, né? Isso não mesmo. é só esquentar, pré-aquecer. Não é assim. Bem realmente quente, né? Bem com a temperatura ideal para não ter problema nenhum. Isso mesmo, ok? Então, assim, na aula de hoje a gente conseguiu conhecer quais são os aspectos higiênicos sanitários que devem, né, contemplar nossas atividades do dia a dia. A gente viu que a importância da higiene pessoal, da higiene do ambiente, da higiene dos utensílios, equipamentos, né, do alimento, a questão de pré-preparo, preparo, recebimento. Então, assim, você conseguiu perceber que tudo que a gente vem abordando, né, nas aulas é algo que realmente é importante para evitar o quê? Justamente a questão da contaminação. Nessa unidade a gente está vendo etapa por etapa, a gente já viu o que seriam os contaminantes, né? Quais são os tipos de contaminação que existe, a gente viu quais as doenças que podem ser causadas por essa contaminação, quais são esses perigos. Então a gente tem que começar a juntar, né, todas essas unidades para a gente ter noção e realmente ter a questão dos cuidados na hora de manipular o alimento. Então não é uma questão só, não preciso de todo esse cuidado, eu sempre fiz sem isso e nunca aconteceu nada, mas pode acontecer. E se acontecer, você é o principal responsável, porque você é o manipulador do alimento, né, professora? Então não é isso que a gente quer para você. A gente quer que você minimize todos os riscos possíveis que possa vir a acontecer. Então se você trabalhar de maneira correta, você não tem nenhum problema, né, e não tem nenhum medo, se a vigilância sanitária bater, né, no seu ambiente de trabalho, se estiver tudo ok, você apenas vai recebê-lo e vai deixar ela desenvolver o trabalho dela, ok? E lembrando sempre que, se tratando de manipulador de alimento, ele é o responsável no local, né, professora? E se tratando de contaminação, aspecto higiênico-sanitário, questão das entradinhas das pessoas, dos colegas. Lembra que você é a pessoa que é responsável por aquele local, e quem tem que estar ali é você, e não é o colega que veio contar como foi o final de semana, que tem alguma piada, algum assunto, deixa para depois. Por quê? Para evitar algum contratempo, alguma coisa desagradável, né? Isso mesmo. E fica uma dica também, né? Se você não quer falar diretamente para esse colega, né, para não perder a amizade, não ficar uma coisa chata, então você pode colocar, né, no seu ambiente de trabalho, bem na portinha, uma plaquinha, né? Não entre sem touca, ou permitido apenas a entrada de colaboradores do setor, de funcionários do setor. Então vai colocando, né, as plaquinhas, as indicações, fica mais fácil se você não quer falar diretamente. E você só deve permitir que a pessoa entre na cozinha se ela colocar a touca. Porque vamos supor que você teve todo o cuidado, mas aí justamente esse seu amigo entrou nessa hora e aí um cabelinho, né, um fio de cabelo dele caiu no alimento.
Quem vai ser o responsável? Você. Tá? Então não deixe de forma nenhuma ninguém ficar circulando no seu ambiente de trabalho se não estiver equipado, né, corretamente, ok? É isso aí, só acrescentando, professora, que se ficar difícil, como a senhora falou assim, você não sabe, né, como falar para o seu colega, faça entre em contato com o seu gestor para que de repente ele faça uma reunião, como ele é a autoridade máxima da escola, né, para que de repente ele conscientize as pessoas e você pode até explicar esses passo a passos aí, né, da importância dessa questão da higiene e conscientizar as pessoas, é uma forma de você não ir diretamente, porque a gente sabe que lidar com pessoas é uma coisa muito delicada, nem todo mundo entende, acha que isso é bobagem, não é preciso isso e tal, mas não é assim, é porque as pessoas não têm noção. Então, a melhor coisa é você levar a informação para elas terem uma noção, para depois não criar aquele clima chato, né, dentro da escola. Isso mesmo, então fica a dica. Então, gostaria de agradecer vocês mais uma vez, né, pela presença de hoje, pela colaboração nas aulas. Revejam a aula de hoje para um melhor estudo e aguardo vocês na próxima unidade, ok? Então, bons estudos!